Mas nós aprendemos algumas coisas também importantes, né? Que a Bíblia ela é riquíssima e tem uma variedade de literaturas diferentes, né? Históricas, biográficas, de crônicas, que mais? Música, poemas, né? A gente viu que a Bíblia foi escrita com todo tipo de linguagem de expressão humana para que o nosso coração pudesse entender cada uma delas e compreendê-las, né? Nós vimos que o livro de Cantares ele é o quê? Um livro histórico? Ou uma crônica? É um livro poético. Então, como qualquer livro poético, o apelo dele é um apelo, ele é figurado e ele trabalha com as emoções, com os sentimentos, mas por detrás dessa poesia, desse sentimento, dessas emoções, existe um princípio de verdade, um princípio, uma essência que o livro, que esses poemas que Deus nos deixou, Deus deixou um poema para nós, enquanto marido e mulher, no sentido de nos inspirar e nos levar a celebrar o amor. E a celebração do amor não acontece só na cerimônia do casamento, se conclui na cerimônia do casamento. Na realidade, começa tudo ali. E a celebração é uma coisa constante e diária. E ela se dá de diversas formas, multiformas, essa celebração. E ela vai se dar enquanto você estiver casado. É interessante que a gente, às vezes, conhece amigos nossos que já são viúvos e ainda eles celebram dentro da experiência deles as lembranças, as recordações dos bons momentos que passaram. E é coisa maravilhosa você ver o respeito, o amor, a dignidade, a brincadeira, as lembranças gostosas que tinham. Mas tudo isso é construído através de uma celebração em vida, nesse momento. E nós vimos que Cantares de Salomão foi escrito por Salomão, né? E eu coloquei Cantada de Salomão, porque na verdade são cânticos e poemas, e na verdade é um amante que está ali cantando a sua amante, e ambos estão se cantando, e há uma interlocução também de uma terceira pessoa que vai nos trazendo esse relacionamento íntimo, que às vezes nós vamos perdendo no casamento. Nós vamos perdendo a intimidade. Às vezes a gente vai se conhecendo, mas à medida que se conhece, se estranha e se perde a intimidade. Quando você desenvolve esses poemas, esse lado mais emocional, essa celebração mais de espírito, que essa palavra de Deus quer nos motivar novamente, fazer com que a gente possa sentir o amor, sentir a paixão, sentir a alegria. Então isso vai trazendo a alegria, o refrigério que nós vamos precisando. Quando você pensa que Deus permitiu que esse livro entrasse aqui, e é um livro extremamente erótico, porque ele trata e revela, não segredos, mas coisas que nós precisamos nos conhecer, porque a intimidade não é só um conhecimento de vontade e desejo, mas a intimidade é conhecer o corpo um do outro, conhecer a necessidade do corpo um do outro, entender que o corpo também fala, o corpo também sente, o corpo tem necessidade, não só de comida, não só de água, mas ele tem necessidade de toque, de reconhecimento, de carícias. E esse livro nos encanta porque ele mostra um lado que a gente às vezes quer esconder através das roupas, né? Esconder o meu corpo, que é mais fofinho, né? Esconder a minha perna, esconder o meu tamanho, esconder. E na verdade ele é um livro de revelação do corpo, da expressão do corpo, de todas as partes do corpo. Não só aquela parte que eu gosto, aquela parte que eu acho que é mais bonita, mas de todas as partes que como Deus nos criou. E quando nós nos damos a essa revelação, essa inspiração da criação de Deus, e temos liberdade entre nós, e nos celebramos dentro disso, na verdade, gente, se para o homem e para a mulher, o maior prazer humano, físico e emocional que ele pode ter é numa relação conjugal. Isso é tão verdade que quando você olha toda a Bíblia, você vê que há sempre essa valorização da família, do casal, da relação. Quando você vai para o Novo Testamento, mas eu acho que a religião, eu acho que a experiência na igreja, eu acho que essa comunhão é a coisa mais importante que Deus espera de nós. É aquela quando eu vou para a igreja, quando eu vou para o templo, quando eu me reúno com as pessoas, é um momento magno, talvez, da minha experiência cristã.
E você vai ver que isso não é verdade. Ali é um dos momentos. Um momento importante, sem dúvida, mas não é o momento. Um momento definitivo, um momento revelador, um momento transformador, um momento da oração respondida. Você vai ver que é na relação conjugal em que nós fazemos o verdadeiro culto a Deus. Então, eu só posso ter uma intimidade profunda com Deus se eu tenho uma intimidade profunda com a minha esposa. Eu só posso ter um Deus revelado, um Deus mostrado, um Deus conhecido, se eu conheço a minha esposa, não só na sua mente, mas no seu corpo, no seu desejo, nas suas emoções, no seu sentimento. E quando eu me relaciono com a minha esposa, nesse sentido, na sua plenitude, isso é celebração, ali é o âmago onde Deus se revela, onde Deus se mostra, onde Deus ouve a nossa oração. Por que eu falo que isso é verdade? Está no Novo Testamento. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no 1 Pedro, capítulo 3. Pedro era um homem casado. O apóstolo Pedro era um homem casado e ele tinha experiência em família, experiência em relacionamento. E a carta de 1 Pedro, capítulo 3, ele fala sobre o relacionamento conjugal, que é um dos melhores tratados no Novo Testamento sobre relação família, marido e mulher. Então, é o texto que eu mais gosto de usar, é o texto que eu mais uso, porque eu vejo que é o melhor tratado onde se fala sobre relação marido e mulher. Mas hoje eu só vou ler esse pequeno trecho para vocês que diz em relação a nossas orações respondidas. No versículo 8 do capítulo 3, ele diz assim: quanto ao mais, quer dizer, que ele já vem falando sobre esposa, sobre marido, sobre relacionamento, ele põe assim: tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, ame-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal. Isso ele está falando para o casal, tá? Como o casal vai se relacionando, e aqui é o âmago dessa mensagem que ele deixa para o homem e para a mulher. E ele, continuando, o versículo 8, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, e não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receber bênção por herança no Senhor. E no versículo 7, ele termina assim, no versículo 7, antes de ter todas essas coisas maravilhosas, ele termina assim, veja comigo, olha: tratem-nas com honra, falando sobre as mulheres, aos maridos, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Interessante isso. Aqui está uma chave. Você quer a sua oração respondida? Qual é a sua oração? Qual é o seu pedido? Qual é o seu clamor? É por um filho? É por um problema que você está? Uma enfermidade? Uma situação difícil? Olha, Deus vai ouvir se você tiver um relacionamento íntimo, afetuoso, respeitoso, de celebração com a sua esposa ou com o seu esposo. Isso abre um canal direto de fé, porque esse é o culto verdadeiro. O culto verdadeiro, genuíno, o âmago do nosso culto, não é o que nós prestamos na igreja. A igreja é uma grande celebração do corpo de Cristo. Mas o teu culto, o culto que Deus vê, é o culto da sua intimidade. O seu leito, não leito de morte, mas é na sua cama, na sua conversa, no seu amor, na sua carícia, no tratar, como ele diz aqui, com honra, respeito, como vaso mais frágil, um convívio de sabedoria, não pensando mal, sendo compassivo, amando-se, sendo misericordioso, humilde. Quer dizer, quando você tem um relacionamento nessa plenitude, nessa celebração, e isso se dá no âmago do corpo, conhecendo o corpo, celebrando, esse é o corpo verdadeiro, o corpo de Cristo, quando você se une com a sua esposa e com o seu esposo. Quando você pega, tipo assim, Abraão em sua jornada,
você vê que ele e Sara, quando erram e ou buscam acertar, eles sempre estão juntos buscando no Senhor essa direção. Então, quando eu olho para esse texto de Pedro, eu vejo assim, a chave das minhas orações, ou o meio em que Deus me olha de fato, é quando eu tenho a minha intimidade com a minha esposa. Quando eu me relaciono dessa maneira, na plenitude e na celebração com ela, é quando Deus ouve a minha oração. A sua intimidade é a palavra viva. A sua intimidade é a expressão do Deus presente entre nós. É onde nós nos celebramos. É que nem quando você toma a ceia, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, e nós nos sentimos um com Cristo, perdoados, salvos e libertos. Quando eu tenho a minha relação íntima com a minha esposa, na sua plenitude, de conhecer o corpo dela, quando nós nos colocamos dentro dessa liberdade, porque eu estou brincando e falando isso, não é brincadeira, mas é como Salomão colocou no livro de Cantares, dessa liberdade que nós temos. É interessante que nós começamos a estudar o primeiro capítulo, e eu gostaria só de concluir com vocês aqui, esse primeiro capítulo, e vocês vão ver que fala de um homem e de uma mulher normal. Isso aqui é bacana. Aqui não está falando de uma supermodelo, não está falando de um super-herói, está falando de um homem e de uma mulher normal. E o texto começa apresentando essa mulher normal, e eu acho isso maravilhoso, porque é ela que começa, né, no Cânticos de Salomão, Cântico dos Cânticos de Salomão, a Cantada de Salomão, a mulher começa esse encanto e essa celebração, e ela começa se apresentando. Nós já lemos para vocês do versículo 1 ao versículo 4, e colocamos para vocês que o tema do livro, o tema do poema, o tema que Salomão nos deixa, que está no capítulo 4, versículo 4, é: celebraremos o seu amor. É a celebração do amor, todos esses poemas. Então vocês vão ouvir palavras assim, talvez que vocês não ouçam normalmente no nosso meio, mas elas deveriam ser do nosso meio. Infelizmente só estão na pornografia, só estão no erotismo barato, né? Mas são palavras que são nossas, de resgate e de santificação nossa, quando nós lidamos propriamente com tudo isso aí. Mas voltando aqui, a partir do versículo 5, vocês vão conhecer uma mulher normal. Não era uma supermodelo, era uma mulher normal que vai fazer essas declarações para um homem que era normal, que retribui essas declarações para elas. Agora a gente só vai conhecer as declarações mais light, mais suaves, a partir do versículo 5. Ela falando, está joia? Dentro da poesia, é a amada que fala aqui. Olha, com toda razão você é amado. Então ela falando ao amado. Lembra que a gente está lendo uma poesia dentro disso. Ele diz assim, olha, estou escura. Qual o problema dela ser escura? Bom, vamos continuar vendo. Estou escura, mas sou bela, ó mulheres de Jerusalém. Escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Não fique me olhando assim porque estou escura. Foi o sol que me queimou a pele. Os filhos da minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas. Da minha própria vinha, porém, não pude cuidar. Interessante. Ela começa se auto-apresentando. E se apresenta de que forma? Estou escura. Por quê? Naquela época, né, e por muito tempo, a gente tem isso até na Idade Média, as mulheres bonitas eram as mulheres que não tomavam sol. Ficavam branquinhas. Branquinhas até doentes, né? E a gente tem várias situações como essa, mas assim, as mulheres de cor, ou escurecidas, eram mulheres que trabalhavam no campo, que não eram consideradas bonitas. Então a gente está falando de alguém aqui que fugia ao padrão de beleza requerida naquela época, porque o padrão de beleza requerida naquela época eram pessoas, mulheres brancas que não tomavam sol, né, que se preservavam e que não faziam nenhum tipo de atividade que expusesse a uma situação dessa.
E ela fala assim, olha, eu sou diferente. Eu sou uma mulher comum. Eu sou uma mulher escura ou escurecida. E ela explica o porquê. Veja, é bonito porque ela assim, olha, mas eu sou bela. Interessante, né? Às vezes nós sentimos que nós somos diferentes, ou as mulheres são diferentes umas das outras, mas é difícil às vezes a gente ver a nossa própria beleza. O quão belo Deus nos criou. Não importa o nosso tamanho, a nossa largura, a nossa cor, a nossa raça, a nossa cultura. Deus nos criou um ser belo. E essa amante poderia amar como amou e viver essa grande celebração, porque ela se via como realmente ela era. Olha, eu sou assim, mas eu sou bela. E ela vai encantar o seu amado com o seu charme, com a sua sutileza, com as suas observações, com o seu amor, com o seu carinho. E com isso, ela se torna cada vez mais bela para o seu amado. Então, apesar dela ser fora do padrão de beleza da época, ela se via como uma pessoa bela. Isso serve tanto para homem como para mulher. É porque para o homem, às vezes o padrão de beleza é aquele que a gente às vezes vê no galã na televisão. Que às vezes de homem não tem nada, só tem uma aparência. E de mulher, às vezes aquilo que também aparece na televisão, e você vai ver que de mulher às vezes não tem nada, só tem de Barbie, né? Alguma coisa artificial. Mas quando você se vê como você é, e se aceita como você é, e vê a beleza que você é em si, naquilo que você tem, você não só convence o outro, como o outro é convencido por você. E você começa a se relacionar de uma forma linda. Quantos casais a gente já viu que se encontrassem? Nossa, ele é tão bonito, olha, ela é tão bonita, mas como é que foram se casar, né? Mas assim, por que dois bonitos não se casam, né? Ou dois, quer dizer, a gente fica às vezes intrigados com os casais, mas assim, não tem a ver com a parte física, tem a ver com como se vê e como se faz ser visto e como se trata nessa relação. E é linda porque ela coloca assim, mas sou bela. E ela fala para quem isso? Ó mulheres de Jerusalém. Essas mulheres que querem me comparar com ela, não sou que nem vocês, mas eu sou bela. E eu vou encantar o meu amante. Eu vou convencê-lo daquilo que eu sou convencida de mim mesmo. E isso serve para os homens. Agora ela explica o porquê. E de que dimensão é essa cor? Escura como as tendas de Quedar, né? As tendas de Quedar eram regiões dos baduínos, que a gente fala? Beduínos, né? Dos beduínos, né? Em que eles usavam muito a lã preta. Então as barracas eram feitas assim. Então ela falou, olha, eu sou moreninha. Não, moreninha não, sou mais do que moreninha, né? Eu sou negra mesmo, né? Então ela começa a dar ênfase naquilo que talvez as pessoas não queriam dar ênfase. Mas ela diz, eu sou tão linda como aquilo. Eu sou tão bonita como aquilo que você não vê, beleza. E ela continua falando. E falando para as mulheres, né, de Jerusalém, tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Né? Você pode imaginar as cortinas que ela fala, as cortinas do palácio real. E ela continua, não fique me olhando assim, porque estou escura. Foi o sol que me queimou a pele. Então não fique me olhando assim. Quer dizer, ela não só se via, mas como ela repreendia qualquer tipo de visão contrária. Não, mas você precisa ser assim. Não, não preciso ser assim. Eu sou assim porque o sol me fez assim, a vida me fez assim, eu sou o que sou. E ela se entendia dessa maneira. Então não fique me olhando assim porque estou escura, foi o sol que me queimou. Aí ela explica as razões disso, e a explicação dela é maravilhosa porque ela coloca assim, olha, os filhos de minha mãe, quem são os filhos de minha mãe? Meus irmãos, minha família, né? Zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas.
Da minha própria vinha, porém, não pude cuidar. A palavra vinha aqui não tem a ver com vinhedo, não tem a ver com vinhas de fato. Lembra que é uma poesia, mas tem a ver com vida. Então ela fala assim, olha, quando ela coloca assim, os filhos de minha mãe se zangaram comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas, quer dizer, me fizeram tomar conta da vida da família. Eu tinha que cuidar da minha família, eu tinha que zelar da minha família, eu tinha que me virar com a minha família, por isso eu sou o que sou. Sou escura porque precisei trabalhar, enfrentar, lutar, e eu não pude cuidar de mim mesma. E por isso eu sou escura. Então ela não tinha vergonha do que ela era, e da razão do que ela era, porque o que ela fez foi pela família dela. E ela era o que era, e o que foi produzido, e o que ela sentia. Então, veja que ela vai construindo a pessoa bela, mas fora dos padrões de beleza da época. E as razões que ela traz são as razões de que ela, a vida, e o dela ter se dado a vida pela família, fez o que ela fez. Então, às vezes nós temos uma vida sofrida, ou uma vida de restrições, ou uma vida de luta, não porque somos preguiçosos, mas porque às vezes a vida nos impõe isso, as necessidades nos impõem isso, como o caso dela, que precisou cuidar da família. Mas isso não nos faz pessoas feias ou menores, nos traz valores morais, internos, que faz com que a nossa beleza, sabe, ela venha na nossa vida. E quantas pessoas você olha para a vida e você não vê a aparência dela, você vê ela, a beleza interior que brota na vida dela, pelo histórico dela. Tem muitas pessoas que reclamam, olha, minha vida é assim, minha família, isso, quer dizer, não conseguem enxergar que você é fruto de algo que Deus permitiu para que você se tornasse o que você é, você mesmo. O problema é que nós não nos conhecemos. E a gente começa a se achar feio, se achar diferente dos outros, fora do padrão. E aí, se eu não me amo, ninguém vai me amar. Se eu não gosto de mim, ninguém vai gostar de mim, muito menos o meu amado ou a minha amada. E eu preciso começar a valorizar o ser que Deus me fez. E essa mulher trabalha dentro disso. Só no versículo 7 ela já começa a cantar ele. Primeiro ela fala da autoafirmação dela, da onde vem, a beleza dela, o charme dela, a construção do ser dela, ela fora do padrão de beleza, de construção da época. Mas no versículo 7 ela já dá a cantada. Conte-me você, a quem amo, onde faz pastar o seu rebanho e onde faz as suas ovelhas descansarem ao meio-dia. O interesse dela não é no rebanho, não é onde as ovelhas descansam, mas é onde ele para. Aonde ele está que eu posso encontrar ele? Qual é o momento certo de eu poder ver você, sem você estar ocupado, sem você estar em atividade? O momento em que eu posso me encontrar com você, que nós podemos nos dar. Às vezes a gente não tem paciência de saber o momento certo de abordagem. Às vezes o marido chega e já vem aquela demanda de coisa em cima dele. Ou o marido chega, já coloca aquela demanda em cima da mulher e não entende que deu o momento certo. E aqui no caso dela, e no contexto dessa poesia, e no contexto que eles viviam, né, que era pecuário, né, agropecuário, né, e essa coisa toda. Então, veja que ela procura assim: a quem amo, onde você faz pastar o seu rebanho e onde faz as suas ovelhas descansarem ao meio-dia. Se eu não o souber, serei uma mulher coberta com um véu junto aos rebanhos dos seus amigos. Quer dizer, eu não sou nada se eu não descobrir o momento, a hora exata de nós nos abordarmos uns aos outros. Quer dizer, a importância de nós, e a poesia nos mostra, de saber o momento próprio, desejado, querido,
Porque senão a gente, é como se tivesse, que nem ela coloca aqui, né? É como se eu tivesse coberta com um véu junto aos rebanhos dos seus amigos. Quer dizer, eu estou escondida, eu não consigo me achar ou achar você. Nós precisamos aprender a falar qual é o momento e entender que precisamos ter momentos na nossa vida e que essa intimidade, esse relacionamento acontece. Todo entender que às vezes na hora de serviço não dá, ou às vezes na hora da correria das crianças não dá, mas nós precisamos ter esse momento, descobrir esse momento em que a nossa relação pode acontecer. Existe um momento, existe a hora, existe o desejo, existe a vontade, precisa ter isso, intencionalmente. Essas coisas não acontecem porque, hoje eu estou com vontade, não. Essa vontade é uma vontade produzida em nós, pelo nosso amor, pelo nosso carinho, pela nossa atenção. E você vê que ela vai falando assim, aonde, qual a hora, qual o melhor momento em que nós podemos ter esse momento entre nós. E ela continua, né? E agora vem o amado, né? E o amado retribui para ela essa mesma coisa. Se você, a mais linda das mulheres, que coisa! Por que ele considerou ela a mais linda das mulheres? Por que vocês acham? Porque ela se achava assim. Por que ele a considerou a mais linda das mulheres? Ela era espontânea. Espontânea, verdadeira, natural. Ela era alguém que estava buscando. Ela não tinha preconceitos, ela não tinha, vergonha. Ela estava com disposição de amar, disposição de se relacionar. Ela se diferenciava das outras, né? Não é pela cor dela, mas pela história dela, construção dela, daquilo que ela era. E quando você vai para o Novo Testamento e mesmo no Velho, você vê, né, que a mulher é valorizada não pelo seu exterior, mas pelo seu interior. E essa mulher se tornou a mais bela das mulheres em todos os aspectos, inclusive do exterior, porque começou no interior dela essa beleza se desenvolvendo. Se você, a mais bela das mulheres, veja que a cantada do homem é diferente, vocês vão sentir como o homem canta bonito, né? O homem sabe cantar, né? Olha aí, ó. Ele diz o seguinte, siga a trilha das ovelhas, né? E faça as suas cabritas pastarem junto às tendas dos pastores. E aí ele começa a comparar ela. Veja que delicadeza. Comparo você, minha querida, a uma égua das carruagens de Faraó. Olhando assim, a grosso modo, você fala, cara, brincadeira, chamar a esposa disso, você apanha hoje e não dorme uma semana com ela, né? Mas na verdade, quando você assiste aqueles filmes épicos, você vai ver que os cavalos são formidáveis, as coisas mais lindas. E quando se compara, no sentido cavalo, égua, esse tipo de animal no Velho Testamento, em toda a história da humanidade, sempre está se falando a beleza, a força, a capacidade. O cavalo sempre, por isso que a gente, quem mexe com motor aí sabe, né? Quantos cavalos tem o motor? Né? Porque o cavalo sempre foi uma medida de força e poder. Então por isso que a gente usava antigamente, né? O carro tem tantos cavalos, né? Então, de potência do motor. Então o cavalo naquela época, além da sua beleza exterior, também mostrava força, capacidade, mostrava disposição, então, lembra que na poesia tudo isso é trazido. Quando se refere sempre na história, não só bíblica, mas qualquer história sobre cavalo, tem esse aspecto de força, formosura, principalmente esse tipo de cavalo que ele se refere aqui. Então, ele está pegando o símbolo maior que ele pode ter e dar a ela. Então, veja que coisa linda. Estou falando, olha, querido, você é tudo de belo, você é tudo de forte, você é tudo de capacidade, você é toda formosa, você desprende, você, quer dizer... Então, a ideia poética e interpretativa nos leva a ver, né, que ele está comparando a ela a coisa mais preciosa que um faraó poderia ter em termos de demonstrar a sua força e capacidade.
Como são belas as suas faces entre os brincos e o seu pescoço com os colares de joias, né? Aí as amigas já chegaram junto, vamos lá comprar mais, faremos para você, né, brincos de ouro com incrustações de prata, né? Então as amigas já querem ajudar, já vão levar a comprar joia, mas assim, ele vê que a beleza dela, olha, são como belas as suas faces entre os brincos, né, e o seu pescoço com os colares de joias. E ele continua. Agora as amigas falaram, né, e aí a amada conclui no versículo 12. Enquanto o rei estava em seus aposentos, o meu nardo se espalhou sua fragrância. Então veja, enquanto o rei estava em seus aposentos, o meu nardo espalhou sua fragrância. Pena que eu não tenho muito tempo para explicar para vocês, mas esse perfume, essa fragrância era o que as mulheres levavam, né, para ser aberto num momento mais especial, mais gostoso, né? Mais assim, tremendo. Então, e aí ela coloca assim: além disso, o meu amado é para mim como uma pequenina bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. O meu amado é para mim um ramalhete de flores, de rena, de vinhas de Jidai. Então veja que ela vai colocando, né, e vai trazendo essa sutileza na relação de fragrância, beleza física, de atitude. Você vê que tudo está relacionado na poesia dos valores importantes no relacionamento e na observação que cada casal precisa ter. Como é linda, seus olhos são pombas, né? E ela retribui ao amado: como você é belo, meu amado, como é encantador, verdejante é o nosso leito, de cedro são as vigas da nossa casa e de cipreste os caibros de nosso telhado. Então veja assim, você fala assim, nossa, está falando de telhado, está falando de vigas, está falando... mas são coisas simbólicas dentro da poesia que vai retratando lado físico, lado perceptível, lado de toque, lado de cheiro, lado de fala, quer dizer, então você vê que o relacionamento entre nós, marido e mulher, lembra que isso é um curso avançado de casais, né? O relacionamento entre marido e mulher se dá em todos os sentidos, e todos os sentidos têm que ser estimulados, têm que ser assim, desejados, né? Eles têm que ser provocados, intencionalmente estimulados.